Nosso Luiz Eduardo Mata. Luiz Eduardo Mata tem mais um filho na área, né? Verdade. Lançou outro. E esse parece que é animado, né? É um casal que se separa e se briga e se ama, como é que é? Esse é um thriller romântico, né? Sou escritor de thriller, né? Que é literatura de suspense, mistério. E esse tem um diferencial de que tem uma história romântica que permeia a trama. É como se fosse uma novela das 8 literária. Eu fui muito noveleiro na vida toda, então eu absorvi essas influências. Eu costumo dizer que esse livro só poderia ter sido escrito por um brasileiro ou por um latino-americano, um hispano-americano, porque são os povos que acompanham novelas, né? Então tem uma influência muito grande dessa experiência nesse trabalho. Começa com ela ficando viúva? Ela fica viúva, Fernanda, publicitária. Aos 36 anos. 36 anos. Era casada com um homem 15 anos mais velho e a partir dessa morte começam a acontecer coisas. O ódio que a sogra sentia dela vem à tona, né? A sogra é uma peste, né? É a sogra, né? Aquele estereótipo. E ela tenta destruir a vida da Fernanda porque, enfim... Mas a Fernanda não infernizou a vida dessa sogra? Não. Fernanda foi uma boa nora, né? Eu acho que foi, pelo menos, né? Pelo menos é o que ela diz. O que ela fez com o filho dessa sogra? Fale aí. Então, o que ela não fez, né? Quer dizer, ela não teve filhos. Isso foi uma coisa que atingiu muito a sogra, que queria ter tido netos. Mas ela acusava a Fernanda de ter sido uma mulher aproveitadora, que ela veio do interior e de uma família mais humilde, e aí casou-se com um homem mais velho, já estabelecido na vida, e ficou casado esse tempo todo, fez a sua vida nesse casamento, sua vida profissional, e aí a partir da morte do marido, começam a acontecer coisas, até que a melhor amiga dela é assassinada numa festa em que todo o elenco do livro está presente. E aí instaura-se um clima, né, de mistério, que, na verdade, esse assassinato acaba por explicar toda a história. Foi uma ideia interessante. Toda novela que tem festa, o elenco está quase todo presente. Exatamente, daí a influência, olha aí. Claramente. Claramente. Assumidamente. Né? Assumidamente noveleiro. Noveleiro. Eu fui mais, né? Hoje em dia eu tenho sido menos. Mas antigamente eu via muita novela, não só da Globo, não via da Manchete, SBT. Tem novelas que eu acho que só eu assisti, que eu comento com as pessoas não se lembram. Ninguém lembra. Né? Engraçado como você se lembra das novelas, porque eu esqueço com uma facilidade. Eu sou noveleira, tá? Assisto, me envolvo e tal. Daqui a pouco, sei lá, um ano depois, eu não sei se eu lembro. As novelas que eu via quando eu era criança, eu me lembro. Né? Eu comecei a gostar de ficção, inclusive pelas novelas. Fui assistindo uma novela das 8, Cassiano Gabos Mendes, chamada Champanhe. Passou em 83. Tinha um assassinato no início da novela, e aí depois passava o tempo, e aí tinha um outro, a Mila Moreira era assassinada no meio da novela, a personagem dela, né? E aí esses crimes estavam ligados, e eu com 8 anos de idade, 9 anos ali, na frente da televisão, querendo saber quem matou, né? Isso me mobilizou muito, foi a partir dessa novela que eu comecei a me interessar pela ficção de mistério. Aí fui me tornar leitor de livros policiais, já com 9, 10 anos de idade, muito por essa influência audiovisual. E quem matou na novela, em novela, é muito... seduz muito, né? O quem matou vira... Quem matou Salomão Ayala, quem matou... Odete Roitman, mas não é? Sempre tem um quem matou aí na história. A gente tem uma... Quem matou alavanca a audiência e leva a gente. Eu acho que assim, porque queria ser aquele mistério, né? Todo mundo gosta de mistério, né? E na verdade uma história policial é como se a gente também estivesse sob ameaça, mas sem estarmos de fato ameaçados na vida real. Quer dizer, nós estamos sob ameaça na ficção, né? Estamos ao lado do personagem e vivendo aquelas emoções todas, mas das quais a gente pode se desligar a qualquer momento, só fechar o livro e voltar à nossa vida normal. A minha experiência como leitor é essa, né? E eu gosto muito desse tipo de ficção, de literatura, de filmes também, mas sobretudo livros. E é o gênero ao qual eu me dedico. Esse é o meu 11º livro, né? Tanto na ficção adulta quanto na juvenil, é a ficção de mistério, né? E quando você está escrevendo um livro, quer dizer, você está lidando com um universo enorme de personagens. Eu já vi autor de novela
fazer um cartaz, umas cartolinas gigantes com as famílias, os núcleos, né? Tipo um organograma, né? Para poder se entender ali, não misturar a estação. Misturam às vezes, mas pelo menos está ali delineado um pouco, né? Como é que você trabalha na ficção? Você também faz um roteiro, assim, sei lá, a Fernanda se dá com a fulaninha. Faço. E é amiga do fulaninho, e sabe como? Umas chaves, uns quadrados, uma árvore genealógica dos personagens. A minha mesa... Um jeito de não se embaralhar inteiro. Não, e a gente se embaralha. Ou não, né? não se embaralha nunca, porque deve se embaralhar, de vez em quando me embaralho. Até porque Tá eu escrevo mais de um criando, livro ao né? mesmo tempo, né? Mas eu consigo manter minha calma ali na hora. Minha mesa é assim, o monitor do computador aqui e um monte de caderninhos de pauta aqui, que eu vou tomando nota à mão das ideias que eu vou tendo. E a inspiração para os personagens e para as situações vem sempre da vida real. E não me inclui. Quer dizer, a minha literatura não é autobiográfica, quer dizer, eu não me coloco nos livros, né? Até porque senão seriam uns livros chatíssimos, né? Porque a minha vida, para o espectador externo, não tem a menor graça, né? Então eu gosto de me inspirar na vida dos outros. Então, por exemplo, a personagem da sogra Adelina Figueroa, eu tive a ideia, eu estava andando ali, eu estava na rua Aníbal de Mendonça, Ipanema, e tinha uma senhora muito alinhada, muito distinta, isso em 2006, quando eu tive a ideia de começar a escrever esse livro, né? Olhando uma vitrine. Uma senhora muito elegante, mas com uma expressão muito dura, uma pessoa assim, você via que era uma pessoa, ou era uma pessoa amarga, ou estava com um problema muito grave naquela hora. Momento. E eu me inspirei naquela pessoa para criar a... Essa foi a sogra. Essa é a sogra, exatamente. Né? Aí a partir daquela visão, aí vem a parte da criatividade, né? A gente começa a fabular em torno e o personagem vai ganhando forma. Eu me inspiro sempre em pessoas da vida real. E em conversas que eu ouço muito também, porque eu ando muito de transporte coletivo. Eu sou um não motorista, eu não tenho carteira de motorista. E eu sempre digo nas minhas palestras que eu dou muita palestra para adolescentes, eu falo sempre assim, olha, vocês deem graças a Deus, porque eu não sou motorista, porque o mundo seria muito mais perigoso se eu dirigisse, entendeu? Que já é. Então eu aproveito essas oportunidades para ouvir as conversas das pessoas, e mas sem olhar. As pessoas contam mesmo, é impressionante isso. No metrô tem um problema. Agora vindo para cá, eu vim de metrô, eu saltei aqui na Carioca, e tinha uma moça conversando com a mãe ou com a tia. Ela estava contando um caso da prima que tinha terminado um namoro, mas parece que o rapaz ameaçou. Mas no momento em que ela ia começar a contar os detalhes, Chegou. Não, aquele alto-falante começou a... Anunciar. Próxima estação, Largo do Machado, conexão para o Cosme Velho. Aí eu perdi, quando ela acabou de falar, eu tinha terminado. Aí você continua, né? Exato. Deu vontade de perguntar, mas desculpa que a voz aqui me atrapalhou, como é que foi mesmo a história? Né? Um dia eu vou fazer isso. Mas dá vontade. Dá. Porque é a vida dos outros. Não vou descer nesse ponto, não, porque eu quero acabar de ouvir. Já ficou alguma vez? Já, no ônibus. Sabia. No ônibus. No ônibus. Eu já passei meu ponto, eu não posso deixar de ouvir essa história de jeito nenhum. Eu não vou ouvir, esse final vai ser perto. Aí é só chegar no ponto final e pega o ônibus que está voltando. É simples. Você ouviu a história até o final? Ouvi. E era boa? Depois ela desandou um pouco porque entraram no outro assunto. Eu já assisti desenlaces amorosos no metrô. Eu dei vontade de intervir. Eu falei, gente, dá mais uma chance, né? Mas você tem que se manter neutro. Né? Mas é uma grande fonte de inspiração. Você pode apanhar, levar um tiro, nunca se pode. Não se meta não, é melhor só ouvir. Melhor só ouvir e a gente não sabe quem é a pessoa ali, né? Que é Hoje em dia a coisa está complicada. Está puxado isso. Mas a realidade é a grande fonte de inspiração. O Carlos Drummond de Andrade, o poeta Carlos Drummond de Andrade, me contou que ele andava com os papeizinhos no bolso, no ônibus. Ele anotava muitas coisas, palavras-chave, sabe? Mulher que brigou com o marido, sei lá, enfiava no bolso. Porque quando chegava em casa ele se lembrava com aquela referência, né? Ele se lembrava de uma história, da história que ele tinha ouvido no ônibus e tal. Porque as pessoas estão cada vez mais, assim, à vontade, né, para contar histórias. O advento do celular, já cansei de ouvir briga de marido e mulher, baixarias, sabe, descompostura em filho. Nos lugares, mas assim, no consultório médico, você está esperando a sua consulta, de repente cola uma capa ali do lado. É verdade, é. Não é? A Coisa pessoa assim, perde a noção, ela atende o celular como se estivesse em casa realmente.
E falam casa dela. coisas íntimas, né? Desancam os maridos pelo celular. É triste. Coisas terríveis. Incrível. Né? Mas tudo vira matéria-prima para livro. Né? Depois, mais para frente. Você fica ouvindo, você tem que ouvir muito bem, né? E também não ter um olhar crítico. Eu ouvi de uma maneira generosa, né? Para poder absorver a vida das pessoas, né? Não fazer julgamentos, né? Porque isso atrapalha, isso é ruim, né? De modo geral. E quando você está escrevendo, às vezes você toma antipatia de algum personagem? Por exemplo, digamos que você tivesse antipatia da sogra ou da nora. Aí você toma antipatia daquele personagem e tal, ou não? Não, você sempre não, alivia, ou você fica distante mesmo, eles são eles para você? Não, na verdade eu não posso ter uma ligação muito forte com os personagens, até porque alguns precisam ser maltratados, né, durante a história. Senão você protege demais o personagem e ele não passa por perigos que são importantes para o desenvolvimento da trama. Então eu procuro manter um certo distanciamento. Mas eu, muitas vezes, não, até hoje eu não tomei nenhuma antipatia feroz, não. Mas algumas vezes eu fico meio em dúvida, será que eu posso colocar isso? Que essa personagem vai fazer uma coisa tão sórdida como essa? Né? O que vão pensar, enfim, né? E acaba que o ato, às vezes, me violenta um pouco, né? Certas cenas, certas coisas, atitudes que alguns personagens tomam, me violentam como ser humano. Mas eu escrevo assim mesmo, né? Porque senão é aquela história. Agora, o que me salva meu habeas corpus é que as minhas tramas não são autobiográficas. Então isso, de certa forma, me isenta. Eu posso colocar o que... Não é tudo. Né? Tudo. Pode tudo. Posso tudo, exatamente. Drama, amor, mistério e suspense. A outra face do desejo é um thriller envolvente que conduz o leitor pelos labirintos dos conflitos existenciais e afetivos. E desfecho surpreendente e assustador, claro. Né? Senão não tinha graça. Lógico, desfecho. Esse tipo de literatura, que o desfecho é calmo, morno, não rola. Não pode. Não, e tem muitos escritores que, sobretudo estrangeiros, que às vezes eu leio, que começam o livro, criam uma trama muito boa e depois não sabem terminar. Isso num livro policial... É terrível, é golpe fatal. É um crime, né? É um crime. Tá bom, isso no romance policial é crime. Rita vai fazer show? Faço hoje, dia 22 e 23, dia de São Jorge, no Teatro Net Rio, em Copacabana, às 21 horas. Tá certo. Doutor Leôncio, a Alexandra, de Juiz de Fora, diz que o marido dela tem ceratocone. O filho tem 5 anos. Ela quer saber a probabilidade do filho ter o ceratocone. Algum exame já faz diagnóstico para saber se há essa tendência genética? Acho que o primeiro exame que ela deveria fazer no filho é saber se ele tem boa acuidade visual. Né? Isso ele enxerga bem. Se ele enxerga bem, se não precisa de óculos. E aí, seguindo daí, nos interstícios necessários, a visão do acompanhando filho dela, isso. Acompanhando. Né? O ressecamento dos olhos que acontece durante a menopausa não tem nada a ver com ceratocone. Não tem. Ceratocone. Geralmente o ressecamento hormonal, a mulher é mais propensa a isso, justamente pela falta e as alterações do estrogênio. E no caso do ceratocone, a mulher e o homem têm equivalência? A mulher sofre um pouco com ceratocone na gravidez. Né? Geralmente, na gestação, as portadoras de ceratocone têm muitas vezes uma evolução do ceratocone. A outra face do desejo, do Luiz Eduardo Mata, lançamento da Primavera Editorial, vai ter autógrafo dia 7 de maio, na Livraria da Travessa, em Ipanema. Depois deve haver um lançamento em São Paulo também, sem data. E ele está em pré-venda no site da Primavera Editorial.